Força-tarefa da Lava Jato no Paraná faz acordo de 750 milhões de reais com concessionária responsável por rodovias no estado. Ministra Rosa Weber suspende bloqueio de 74 milhões e meio de reais em contas do estado de Minas Gerais. Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão quer suspensão de lei de São Paulo que permite inclusão de pagamentos de aposentados no orçamento da educação. De acordo com o Ministério Público Federal, essa lei fere a Constituição Federal porque, entre outros motivos, o Estado não pode destinar para outros fins o valor arrecadado para o investimento em educação. STJ decide que operadora de plano de saúde não pode rescindir contrato com o beneficiário em tratamento. A fiança permite que o acusado de um crime aguarde o julgamento em liberdade, mas ela não pode ser aplicada em todos os casos. Olá, boa noite. Boa noite para você. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal determinou que sejam transferidos para a conta da União os valores repatriados e também as multas pagas pelo marqueteiro João Santana, por sua mulher, Mônica Moura, e por André Luiz Reis Santana, funcionário do casal. A decisão veio depois do acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal. A repórter Berenice Leite tem os detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Berenice. Boa noite, Érica, a todos que nos acompanham. O ministro Edson Fachin decidiu que cabe à União e não ao Poder Judiciário definir como utilizará o dinheiro repatriado e o pagamento de multas dos marqueteiros João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, acertados a partir do acordo de colaboração premiada assinado com o Ministério Público Federal. O MPF havia requerido que os valores fossem destinados a ações específicas do Ministério da Educação. Os valores recuperados de João Santana e Mônica Moura somam mais de 21 milhões de reais que estavam depositados em um banco da Suíça. Entre 2006 e 2014, o período em que o casal prestou serviço de publicidade durante campanhas eleitorais ao Partido dos Trabalhadores. Já as multas pagas foram no valor de 6 milhões de reais, sendo 3 milhões por João Santana e os outros 3 milhões por Mônica Moura, além de 50 mil reais pelo funcionário do casal. Érica, William. Obrigada, Berenice. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal enviou à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, uma nota. O objetivo é que seja proposta no Superior Tribunal de Justiça uma ação contra uma lei de São Paulo que permite que o governo estadual inclua no orçamento da educação valores referentes ao pagamento de servidores aposentados. Aprovada em dezembro de 2018 pelo Estado de São Paulo, a lei autoriza que seja incluso nas despesas com educação o pagamento de servidores públicos aposentados de outros setores do governo. A medida seria uma forma de manter o equilíbrio financeiro do Estado. Porém, de acordo com o Ministério Público Federal, essa lei fere a Constituição Federal porque, entre outros motivos, o Estado não pode destinar para outros fins o valor arrecadado para o investimento em educação. No documento enviado à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão pede que seja apresentado ao STF um pedido de liminar para suspender os efeitos da lei paulista. A Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná firmou acordo de leniência com a Rodonorte, concessionária de rodovias integradas. O acordo envolve crimes de lavagem de dinheiro relacionados a contrato de concessão firmado entre o Estado, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o Ministério dos Transportes e a concessionária. O termo de leniência ainda vai ser submetido à homologação da 23ª Vara Federal de Curitiba. Segundo o MP, a Rodonorte reconheceu o pagamento de propinas para obtenção de modificações contratuais benéficas à concessionária desde o ano 2000. Pelo acordo, a empresa pagará 750 milhões de reais até o fim da concessão, que será em 2021. E, de forma inédita, a empresa vai ter que pagar valores destinados à redução da tarifa de pedágio nas rodovias. E o juiz Luiz Antônio Bonar assumiu hoje os processos da Operação Lava Jato no Paraná, que estão na primeira instância. Bonar ocupa a vaga de Sérgio Moro, que assumiu como ministro da Justiça e Segurança Pública no atual governo. A juíza Gabriela Hart, que estava comandando, aliás, as ações penais desde a saída de Moro, volta a ser substituta. Ao ficar na 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná, onde tramitam os processos da Lava Jato,
Boná deixa a 21ª também em Curitiba, especializada em casos da área de previdência. Boná tem 64 anos e ingressou na magistratura em 1993. Ele trabalhou como servidor da Justiça antes de receber a toga. Operadora de plano de saúde não pode rescindir unilateralmente um contrato com beneficiário em tratamento. Para o Superior Tribunal de Justiça, a rescisão imotivada é abusiva e inadmissível. Fernanda e a família, por 5 anos, utilizaram o plano de saúde sem problemas. Mas foi só a filha de 14 anos ser diagnosticada com um câncer raro e precisar fazer um exame que custa R$ 8.700 que as dificuldades começaram. Além do plano ter se recusado a cobrir o exame, cancelou o contrato com Fernanda. A justificativa era um cancelamento do plano de saúde com a administradora e a administradora jogava a culpa para o plano de saúde falando que estava sendo cancelado por alto custo. A Fernanda entrou na justiça e com uma liminar conseguiu com que a filha fizesse o exame. O que ela leva de tudo isso é a frustração. Você se sente muito lesado porque é um direito seu. Você está pagando, você paga para o momento que você vai precisar. Em um caso semelhante, os ministros da 3ª turma do STJ não aceitaram um recurso de uma operadora de plano de saúde que pedia que decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo fosse reformada. A sentença da Justiça Paulista impediu que a empresa rescindisse contrato de forma unilateral com uma beneficiária que se tratava contra um tumor cerebral. Durante o tratamento, a paciente foi comunicada que o contrato coletivo com o plano de saúde havia sido cancelado pela operadora. Para voltar a ter direito ao plano, ela entrou na justiça. No STJ, a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, ressaltou ser inadmissível a rescisão unilateral e motivada, que coloca em situação de desvantagem o beneficiário do plano com tratamento em curso. Ela disse que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou antes sobre o caráter abusivo dessa conduta, que não observa as normas do sistema de saúde suplementar e nem o Código de Defesa do Consumidor. Por unanimidade, a turma decidiu que o vínculo contratual entre o plano de saúde e a beneficiária deve ser mantido, pois a operadora não apresentou motivação idônea para a rescisão. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido para impedir o bloqueio de 74,5 milhões de reais das contas do Estado de Minas Gerais. Em sua decisão, a relatora determinou ainda a restituição pela União de valores que tenham sido eventualmente bloqueados e a suspensão de restrições que impeçam o Estado de obter novos financiamentos. O Estado alegou que o bloqueio pioraria a situação financeira dos caixas públicos, que já foi agravada pela tragédia em Brumadinho. Alegou também que estão em andamento providências para sanar suas contas públicas como manifestação formal de aderir ao Programa de Recuperação Fiscal da União. Ao suspender a execução de garantias, a ministra abriu prazo de 30 dias para que a União apresente a contestação. Laudo de médico particular isenta paciente de cardiopatia grave do pagamento de imposto de renda. A decisão é da 7ª turma do TRF da 1ª Região, que descartou a necessidade de perícia oficial. A decisão do colegiado em conceder isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria do autor por causa de uma cardiopatia grave foi unânime. Os magistrados seguiram o entendimento do relator, Hércules Fajoses, de que os laudos do médico cardiologista que realizou todos os procedimentos no paciente, inclusive de implantação de marca-passos, são meios suficientes de comprovação para garantir a isenção. Assim, a turma determinou que nessa situação não existe necessidade de perícia oficial para afastar o desconto do imposto de renda. A entrega da declaração do imposto de renda começa amanhã e vai até o dia 30 de abril. E atenção, este ano o tempo de entrega reduziu em 1 semana e é também o último ano de dedução para empregada doméstica. Este ano, a Receita Federal começa a exigir o CPF de todos os dependentes, mais uma regra para evitar fraudes. No ano passado, a Receita anunciou a obrigatoriedade de declarar informações de bens, como número de matrícula de imóvel, data de aquisição, IPTU,
cartório em que está registrado e o RENAVAN. Mas a medida foi adiada e os contribuintes não precisam informar esses dados. O contribuinte teve algumas dificuldades nesse preenchimento, a Receita preferiu dar mais um tempo para o contribuinte se adaptar e melhorar as informações. Hoje no programa ele tem melhores informações de como preencher, mas aqueles que preencheram no ano passado, esse ano o programa, a hora que ele for fazer a declaração, importar a declaração do ano anterior, esses dados já estarão preenchidos. A Receita espera receber 30 milhões e meio de documentos. No ano passado foram quase 29 milhões. Este ano, o desconto do INSS de empregada doméstica aumentou R$ 30, mas será a última vez que os patrões poderão deduzir a quantia do imposto de renda. Devem declarar o imposto quem recebeu rendimentos tributáveis durante o ano de 2018 acima de R$ 28.559,70. Contribuintes que receberam mais de R$ 40 mil no ano passado em rendimentos isentos, não tributáveis ou descontado exclusivamente na fonte, também devem informar a Receita. Devem declarar quem teve receita bruta de mais de R$ 142.798,50 em atividade rural, tinha posse ou era dono de bens ou de direitos com valor maior que R$ 300 mil e quem veio morar no Brasil em qualquer tempo e ficou na condição de residente até 31 de dezembro do ano passado. Este ano, os contribuintes vão ter que correr para entregar a declaração ao leão. É que o tempo de entrega reduziu uma semana e a expectativa de declarantes aumentou. Nesse escritório de contabilidade tem 9 pessoas trabalhando e todos fazem declaração de imposto de renda, uma média de 400 para cada um. A maior dificuldade que a gente tem quando é contratado é quando o contribuinte ele demora demais para trazer a documentação, para juntar os informes de rendimentos, comprovantes de pagamento, de médico, de despesas em escola. A partir de 24 horas que você entrar com a sua declaração, você já vai saber se houve alguma inconsistência e se você caiu na malha fina. Então, quer dizer, nós estamos falando aí de 24 horas. Então, veja bem, a gente recomenda que os contribuintes prestem muita atenção na hora de colocar os vencimentos, colocar as receitas que tiveram, para não ter problema de cair na malha fina. A multa, ela no mínimo, ela custa R$ 165,74 e podendo ir de 1% do valor mensal até 20% do total do imposto devido. E você vai ver no próximo bloco em que casos o pagamento de fiança pode ser aplicado. E não sendo crime inafiançável, o delegado de polícia está autorizado por lei a arbitrar fiança naqueles casos em que o crime não exceda a pena de 4 anos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu que Estado e sociedade devem atuar juntos na elaboração e na implantação de políticas que assegurem dignidade para todos e impeçam a corrupção. A afirmação foi feita hoje, durante o evento que marcou o lançamento da campanha da Fraternidade de 2019 pela CNBB. Neste ano, o tema escolhido para a campanha é Fraternidade e Políticas Públicas. Depois da abertura do evento com a leitura de uma mensagem do Papa Francisco pedindo aos cristãos uma busca mais ativa de participação na sociedade, a Procuradora-Geral da República destacou a relevância do tema, a previsão constitucional e a forte ligação com os temas defendidos pelo Ministério Público. Raquel Dodge também lembrou a obrigação do poder público na erradicação da pobreza e da marginalização, no combate ao preconceito e a toda forma de discriminação. Afirmou ainda que a fraternidade é um princípio que move a Igreja e que também deve mover o Estado. Ao citar exemplos de políticas públicas que são defendidas pelo Ministério Público e que coincidem com as defendidas pela Igreja, Raquel Dodge lembrou assistência médica adequada a quem sofre de doenças raras, a quem precisa de diagnóstico rápido, os que arriscam a vida em estradas mal preservadas ou os que não têm acesso à água potável. Frisou ainda que o Estado deve garantir educação de qualidade para que o país possa romper o ciclo de miséria e assegurar desenvolvimento nacional.
A fiança permite que o acusado de um crime aguarde o julgamento em liberdade, mas esse direito ao pagamento não pode ser aplicado em todos os casos, como no racismo e tráfico de drogas. Delegacia de Polícia na Asa Sul de Brasília. Atrás das grades, um homem preso por tentativa de homicídio contra o irmão. Será que ele pode pagar fiança para aguardar o julgamento em liberdade? A fiança pode ser aplicada em quase todas as situações. As exceções: crime contra a ordem constitucional, contra o Estado, racismo, terrorismo, tortura e tráfico de drogas. Pela gravidade, esses crimes são considerados inafiançáveis. E não sendo crime inafiançável, o delegado de polícia ele está autorizado por lei a arbitrar fiança naqueles casos em que o crime não exceda a pena de 4 anos, a pena máxima de 4 anos. Nesses casos, ele pode arbitrar uma fiança a partir de um salário mínimo, vigente, até 100 salários mínimos. O juiz, por sua vez, ele pode arbitrar a fiança também nesses casos e nos crimes mais graves do que esses, E a pena e a fiança que o juiz pode arbitrar pode ir até 200 salários mínimos e ele pode aumentar isso até 1000 vezes, de acordo com a lei. A fiança pode ser paga não só em dinheiro, mas também com joias, imóvel ou a hipoteca dele. Depois do pagamento, o acusado deve ser solto em liberdade provisória no prazo de 24 horas. Mas o réu deve seguir algumas regras. Toda vez que for intimado, deve comparecer na presença da autoridade. Ele não pode mudar de casa sem autorização ou se ausentar por mais de 8 dias. Também não pode descumprir as medidas cautelares que substituem a prisão, nem obstruir o andamento do processo. Não pode ainda praticar uma nova infração penal dolosa, ou seja, com intenção de causar dano. A fiança pode deixar de ser paga dependendo da situação financeira do acusado. Quando o juiz é provocado a fixar um valor de fiança, ele tem que analisar as condições econômicas de quem vai pagar, do afiançado. Se for uma pessoa muito rica, ele fixa um valor alto. Se ele for uma pessoa pobre, segundo o artigo 350 do Código de Processo Penal, ele pode deixar de fixar a fiança. Ele pode conceder a liberdade provisória sem fiança. Ou então devolvida ao réu depois do julgamento. Quando você é absolvido no processo penal, aí você pode pegar o valor da fiança de volta. E há também casos em que a pessoa é condenada no processo penal, na sentença penal transitada em julgado, e o valor que ele pagou de fiança dá para custear as custas do processo e a reparação da vítima. Se o valor que estiver lá dá para alcançar todas essas duas dívidas principais, ele pode sacar de volta o valor que ele pegou da diferença. E aí ele consegue sacar, sim, no alvará muito comum na justiça criminal. É cada vez maior o número de trabalhadores que ficam afastados por depressão. Saiba como age a justiça em casos assim. Com um pouco de dificuldade, o jovem Flávio Abreu de Resende consegue falar sobre o problema que o afastou do trabalho ao menos 4 vezes nos últimos 7 anos. É visível que ele ainda sofre com a situação. Flávio passou em um concurso público e assumiu o cargo de agente prisional em 2009. 2 anos depois, em 2011, começou a sentir os sintomas que apontavam a depressão. Foi quando eu comecei a sentir dificuldade na realização de tarefas diárias, O próprio cuidado da higiene pessoal, escovar os dentes, tomar banho. Desde o primeiro afastamento, Flávio tem feito acompanhamento médico e, apesar de conseguir ter voltado às atividades, a depressão continuou e ele teve que se afastar novamente, chegando a ficar 19 meses em tratamento, longe do trabalho. As dificuldades são muitas e acontecem desde o início do problema. Foi difícil chegar à conclusão do que realmente se tratava, de pedir ajuda, de contar com as pessoas próximas, No consultório da terapeuta Miriam Moraes, mais da metade dos pacientes atendidos estão afastados ou já passaram por afastamento do trabalho por causa da depressão. Ela explica que, dependendo da situação, a licença é inevitável. A Organização Mundial da Saúde já mostra o quanto que isso é prejudicial e quanto afeta não só a parte emocional, mas a parte motora, a parte cognitiva. Então, não tem como uma
pessoa com um nível de estresse a ponto da depressão continuar no trabalho. A depressão é um problema de saúde pública que atualmente atinge quase 12 bilhões de brasileiros. E quando esses casos chegam à Justiça do Trabalho, o que tem aumentado bastante nos últimos anos, todo o processo é tratado com bastante cuidado. É o que explica o juiz do trabalho, Alexandre Piovesan. Ele confirma que os casos têm sido frequentes na Justiça do Trabalho. Como que a Justiça do Trabalho atua? Chega o processo ao juiz do trabalho e ele comumente determina a realização de uma perícia médica psiquiátrica, em que o psiquiatra vai avaliar se essa doença que o trabalhador sofre tem relação com o trabalho ou se ela não tem relação com o trabalho. Ou também se o trabalho atuou como um agente potencialmente causador daquela doença, juntamente com outros agentes extralaborais. E no próximo bloco, como é o acesso da pessoa com distúrbio alimentar e de imagem ao Sistema Único de Saúde? É um tratamento longo, um tratamento multidisciplinar, envolve farmacoterapia, medicações, envolve psicoterapia, envolve nutricionista. O distúrbio de imagem tem tratamento na maioria dos casos. Segundo especialistas, o primeiro passo é entender que a pessoa está com uma doença e buscar ajuda profissional. Quem vê Maria Eduarda com essa aparência saudável e se alimentando, nem imagina que em um outro momento jamais comeria essa salada de frutas. Se a compulsão falasse mais alto, colocaria tudo para fora logo depois. Com uma visão distorcida da própria imagem, ainda na adolescência, ela desenvolveu a bulimia. Qualquer alimentação que eu tinha, seja água, tudo eu tentava colocar para fora. Tudo eu sentia culpa, tudo para mim isso ia pesar. Não tem outra saída. Para se recuperar e alcançar a cura da doença, é preciso dar o primeiro passo. Primeiro, assim, é entender que aquilo é uma doença, aquilo tem um tratamento. Tá? Não tem que ter vergonha, às vezes não ficar tentando buscar causas, porque as causas às vezes não são fáceis de saber, mas procurar um profissional. O psiquiatra explica que o tratamento não é fácil, mas o resultado é positivo quando tem a aceitação do paciente. É um tratamento longo, um tratamento multidisciplinar, envolve farmacoterapia, medicações, envolve psicoterapia, envolve nutricionista, às vezes temos que ter participação do endocrinologista, porque essas alterações alimentares levam a alterações endocrinológicas e vice-versa. Então é um tratamento longo, mas que a maioria dos casos tem resultados positivos. Os transtornos alimentares geralmente começam na adolescência. O alerta para os familiares é identificar a doença no início. E isso faz com que o tratamento seja ainda mais eficiente. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que é quem tem as novidades hoje para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite para você que nos acompanha. A gente começa o giro de hoje falando que o Partido Socialismo e Liberdade entrou com uma ação no STF para questionar a padronização visual do SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social. O pessoal alega que a lei que trata sobre a organização do sistema social foi alterada pelo Senado no ano passado. Depois disso, seguiu direto para a sanção presidencial, ao invés de retornar para a Câmara dos Deputados para análise. O partido pede liminar, ou seja, uma decisão provisória para suspender a eficácia da lei que já está em vigor. Já no mérito da questão, o pedido é para a declaração de inconstitucionalidade. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski e o julgamento ainda não tem data prevista. A Justiça Federal determinou que a União deve melhorar o atendimento para emissão de carteira de trabalho na cidade de Santarém, no oeste do Pará.
Agora, o sistema de agendamento deve ficar disponível em horário comercial pela internet e a data de agendamento deve ser a mais próxima possível. A União terá o prazo de 20 dias para fazer todas as alterações no sistema depois que for notificada. O caso foi parar na Justiça depois de uma denúncia de um mercado paralelo para emissão de carteira de trabalho por conta da precariedade da estrutura. E estão abertas as inscrições para a 16ª edição do Prêmio Inovare. Dessa vez o tema é livre, mas haverá um prêmio de destaque para projetos que promovem os direitos humanos. Qualquer pessoa, empresa ou entidade que realiza alguma atividade que colabora com o sistema de justiça brasileiro pode participar. Para isso, é só fazer a inscrição pela internet até o dia 25 de abril. E também é pela internet que você em casa pode rever qualquer uma de nossas reportagens. Para isso é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Fernanda. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.